Fala, jovens, tudo bem? Everton aqui para mais uma aula de especialista em Excel. Na aula de hoje eu quero comentar com vocês sobre tabelas, tabelas dinâmicas, gráfico dinâmico, campo calculado, item calculado, entre outros. Vamos lá? Beleza, então, jovens, na aula de hoje aqui eu trouxe para vocês uma tabela que eu peguei na internet, né? Das vendas de jogos por plataforma, ano, gênero, editora, entre outros, né? Então a gente tem aqui unidade em milhão, né? Esse valor dividido por milhões. Por exemplo, 82 milhões de unidades aqui foi vendido desse jogo aqui para o Wii, né? Então eu peguei esse site na internet, a gente tem vários sites de dataset, se você pesquisar no Google datasets para estudo, você vai achar um monte de coisa, análise de dados para você testar. Beleza? Então a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é formatação de tabela. Para a gente que é ser humano, a gente olha essa tabela aqui e fala, é uma tabela, né? Você tem colunas e linhas, né? Cruzamento dela, tem as células. Só que para o Excel isso não é uma tabela. Para o Excel são apenas dados jogados aqui dentro, né? Então são variáveis, né? E cada um com um valor dentro de cada variável. Para a gente informar para o Excel que isso aqui é uma tabela, a gente tem que selecionar esse range inteiro, né? Ó, Ctrl Shift End, né? Para chegar até o final. Então na tela inicial a gente tem uma opçãozinha aqui, ó. Chama formatar como tabela, que é essa opção aqui, ó. Então eu venho na página inicial e vou aqui em formatar como tabela, depois de ter selecionado os dados, né? E a gente escolhe aqui qualquer uma, não importa. O mais importante é que você tenha formatado ou classificado ou informado para o Excel que esse range aqui é uma tabela, né? Então quando eu clicar nesse aqui, ele vai perguntar qual que é o tamanho, qual que é o intervalo desses dados, eu quero esse aqui mesmo, né? Quando eu apertar OK, ele vai formatar do jeito diferente aqui. Essa cor, essa formatação, não importa, a gente pode mudar, né? Ó, de quem quiser. Mais importante é a funcionalidade dele. Qual que é a parte mais importante dessa tabela aqui? É dar um nome para ela. Por exemplo, aqui, ó, nome da tabela. Por quê? Porque quando a gente começar a usar o Power Query, quando a gente começar a usar as tabelas dinâmicas nesse intervalo aqui, ou nessa célula, ele vai precisar do nome dessa tabela para conectar. Então, nesse caso, eu vou dar um nome assim, conforme um padrão, né, que a gente sempre usa, tipo TBL, que é tabela. Nesse caso, eu quero colocar vendas. E dou um Enter. Então, agora, esse range todo aqui, ó, do A até o F 16.598 aqui, então, isso tudo é tabela vendas. Então, vou clicar para fora, ele some. Quando eu clico nessa tabela, ele aparece para mim mais uma abinha aqui, ó, com o botão Design. Então, a gente tem várias coisas aqui que a gente consegue fazer. Por aqui mesmo, a gente consegue eliminar duplicados, né? Se tiver alguma chave duplicada, a gente consegue eliminar por aqui. Eu consigo converter isso aqui em uma tabela dinâmica, né? Extrair esses dados e analisar esses dados a partir daqui em cima mesmo. E eu consigo converter em intervalo. O que que é? É desfazer essa função de tabela e voltar aos dados normais, né? Qual que é a facilidade de usar a tabela? A grande facilidade dela é que a gente consegue fazer formas diferentes nessa tabela. Parece um pouco o Power BI, ou o Power BI parece um pouco isso aqui. Por exemplo, quando eu faço, sei lá, vamos fazer um ano aqui, mais o ano. Quando eu clico, não aparece mais tipo F16.000 ou C16.000. Agora aparece o nome do campo, né? Então o cabeçalho aqui, ó, o nome dessa coluna ano, arroba quer dizer, pegue um item dessa coluna ano e some com um item dessa coluna unidade de milhões. Quando eu apertar Enter, ele já vai fazer isso para todas as colunas e todas as linhas, automaticamente. Então isso é muito legal. Por exemplo, se amanhã eu tiver mais um dado aqui, ó, vou, sei lá, colocar um X. Quando eu apertar, ele já vai fazer essa forma para mim automaticamente. Então eu não preciso mais me preocupar se eu tenho, qual que é o tamanho da minha tabela, eu tenho que ficar arrastando fórmula. Não. Quando você converte em tabela, já faz isso automaticamente. Certo? Então eu vou desfazer aqui. E por que que eu tenho que usar uma tabela assim formatada como tabela numa tabela dinâmica? Pelo mesmo motivo. Se eu amanhã tiver mais dados aqui para inserir, eu não preciso ficar aumentando a minha tabela dinâmica lá. Ele vai aumentar automaticamente só quando eu escrever tabela e vendas. Ele já vai conectar automático. Isso é muito legal também. Certo? O que mais que a gente consegue fazer com tabelas? A gente consegue fazer segmentação de dados. Ó, tem esse botãozinho aqui. Ó. O que que é? É como se fosse, sabe aquele primeiro campo lá em cima da tabela dinâmica, que eu consigo filtrar tudo? Que também dá para fazer na tabela dinâmica, segmentação de dados, né? Mas eu também consigo fazer com uma tabela normal. Então, quando eu clicar nele aqui, ó, ele vai me perguntar que tipo de filtro você quer criar. Então, nesse caso, eu quero criar, sei lá, um filtro por editora. Quando eu clicar OK, vai aparecer um segmentaçãozinho aqui, ó. Então, quando eu clicar, por exemplo, sei lá, vamos filtrar Abilite aqui. Ele já foi lá, filtrou minha tabela normal. Ó, não é uma tabela dinâmica, é uma tabela normal. Agora está filtrada a partir desse dado aqui.
Você pode ver aqui também que ele tem um filtrinho que você consegue filtrar ele aqui. Isso é apenas um jeito bonito de você formatar os filtros, né? A funcionalidade dos dois é a mesma. Beleza? Então vamos desfazer. E agora vamos inserir uma tabela dinâmica através dessa tabela aqui para a gente começar a analisar nossos dados, né? Vou deletar aqui a segmentação. Vamos apagar essa coluna, é só clicar com o botão direito, excluir coluna da tabela. Ele excluiu tudo aqui, certo? Então a primeira coisa que eu faço, inserir tabela dinâmica. Agora, quando eu precisar colocar um intervalo, aquilo que eu já comentei com vocês, ele vai aparecer aqui o nome, ó, TBL Vendas. Ele não vai aparecer mais o intervalo inteiro, que é muito legal e ganha muito tempo no nosso dia a dia aqui, ó. Perfeito. Então eu coloquei aqui o intervalo, né? Digitei o nome da tabela, ou se você não digitou, você pode colocar aqui na mão, ó, TBL Vendas. Ele vai puxar automático para mim aqui. Se eu quero inserir uma nova planilha ou usar a planilha existente para fazer as análises, né? Nesse caso eu quero criar uma nova planilha. Vai aparecer uma abinha nova aqui. Então essa parte a gente já sabe, né? Se o seu campo da tabela dinâmica aqui estiver grudado, é só você pegar e arrastar, que eu recomendo muito que faça. Então a gente tem aqui as colunas da nossa tabela, né? E aqui a gente tem os nossos campos da tabela dinâmica. Aqui tranquilo, se você tem dúvida, você pode voltar lá na nossa aula de Excel essencial. Acho que a terceira aula eu estou falando sobre tabela dinâmica, beleza? Eu vou deixar um card aqui em cima, ou aqui em cima, não sei, qualquer um desses lados, para você clicar e voltar nessa aula, beleza? Certo. Então a primeira coisa que eu quero fazer, antes de você montar uma tabela dinâmica, você tem que pensar o que eu quero analisar com esses dados. Porque a tabela dinâmica é uma ferramenta de análise, né? Você começa a fazer inteligência de dados através da tabela dinâmica. Porque você ficar analisando uma tabela no Excel é muito difícil. São muitos campos, você tem que ficar somando. Você consegue fazer automaticamente tudo isso numa tabela dinâmica, né? Então, por exemplo, aqui eu quero analisar, sei lá, o ano de lançamento do jogo. Vou aparecer todos os anos de lançamento aqui. E eu quero a unidade vendida. Então eu pego isso aqui e jogo em valores. Já apareceu para mim aqui, então, a soma de cada ano, né? Eu posso mudar esse formato de soma, eu não quero soma, por exemplo, eu quero a média. Eu clico no campo aqui, configurações de campo. Se eu quiser contar a quantidade de linhas vendidas, eu pego contagem. Se eu quiser saber a média de vendas, eu pego a média aqui. E essa função, ela é sempre agregadora. Então ela vai pegar a linha e vai agregar esses dados. Então, por exemplo, se eu pegar o jogo e pegar a média, como eu só tenho um lançamento de um jogo ali, é uma chave que não se repete, ele vai pegar apenas o valor que tiver, que a média da média vai dar um só, né? Agora, por exemplo, se eu jogar o ano, ele vai agregar esses valores e vai fazer a média por ano para mim. Então isso é muito legal e você tem que sempre pensar assim quando você estiver fazendo uma tabela dinâmica. Pensar em todo o contexto dela, né? Então eu posso pegar o valor máximo, o valor mínimo, entre outros, né? Nesse caso eu vou deixar a soma mesmo e ok. Então eu vou fechar por enquanto aqui. E aqui eu tenho minha tabela dinâmica, né? Por exemplo, se eu quisesse formatar esses dados, eu posso clicar aqui B e formatar? Não, isso é errado. Por quê? Se eu formatar direto, eu vou formatar o fundo da tabela dinâmica, eu não vou formatar os dados. Então, toda vez que tiver uma alteração, ele vai se perder essa formatação. Então, por isso que você tem que clicar sempre aqui, botão direito e configurações do campo de valor. Através dele, você vem aqui em formato do número e consegue formatar os dados corretamente para que se tiver alguma atualização, ele já venha e já traga o dado automaticamente formatado para a gente, né? Então, nesse caso, eu quero formatar como número, separar aqui com milhares e dar OK. Não vai mudar nada, porque já estava certinho formatado para mim, né? Mas se tiver aqui, por exemplo, 1000, 8.000, que é o total de vendas, ficou formatado. Certo? Vamos aqui, eu vou clicar aqui, vamos congelar, né? Congelar painéis, para quando descer ficar certinho. Vamos pôr uma corzinha aqui em design, né? Sei lá, eu quero esse aqui, que é um pouquinho mais usada, né? Eu posso mudar o nome daqui, ó, em vez de rótulo de linha, eu posso clicar nele e digitar, por exemplo, assim, ano de lances. Vou colocar aqui. Então agora esse campo não é mais aquele nome feio, rótulo de dados, ele já tem um nome já dele, e é legal para você fazer a análise, dar esses nomes para ele, né? Para ser mais intuitivo possível para a pessoa que está olhando, né? Então nesse caso aqui, eu quero, por exemplo, soma de unidades, então é um nome legal, eu estou somando as unidades, né? Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Só que para a pessoa que vai analisar esses dados, ou para você mesmo, fica ruim de ver do menor para o maior, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um ranking, qual foi o melhor ano? Que tem ordem numérica, né? Do mais velho para o mais novo. Vamos pegar aqui então, eu posso clicar aqui em cima e ó, posso mudar a classificação. Se eu quero do ano mais novo para o mais velho, se eu posso ao contrário também, de A a Z, né?
eu posso vir aqui em mais opções e mudar. Eu quero, por exemplo, ordenar da maior unidade, da soma de maior unidade. Eu posso clicar em decrescente aqui e soma de unidades e apertar OK. Então ele vai ordenar para mim do maior para o menor. Não necessariamente vai seguir a mesma ordem aqui, porque ó, 2008, 2009, 2007, 2010. Então o que ele fez? Ele pegou e trouxe para mim aqui os maiores. Outra funcionalidade legal do Excel é que eu consigo também limitar. Por exemplo, ó, eu quero pegar os valores e colocar os 10 primeiros. Quando eu apertar OK, eu posso mudar. Por exemplo, se eu quisesse 20 primeiros ou 19 primeiros, eu posso digitar aqui. Se eu quiser, por exemplo, os 5 últimos, né? Se fosse uma lista negativa, eu quisesse pegar os mais negativos, eu teria que usar os últimos aqui. Então, nesse caso, eu quero os 10 primeiros itens, né? Da soma de milhões aqui, ó. Poderia ter pegado, se tivesse outro campo, eu poderia ter pegado ele, mas nesse caso só tem um, então eu vou dar OK. Então, ele limitou essa lista para mim. Os 10 maiores aqui está dando um total de 5 milhões. 5 bilhões, né? Porque é dividido por milhão aqui, né? Maravilha. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente consegue fazer segmentação, que é a mesma segmentação que tem lá na tabela. Eu consigo clicar aqui, ó. Por exemplo, eu quero, sei lá, por gênero. Quando eu clicar OK, ele vai aparecer para mim todos os gêneros de jogo aqui. Se eu clicar, por exemplo, RPG, né, que é o Role Playing Game, eu consigo ver o quanto vendeu por ano e qual foi o maior e menor e assim por diante, né? E é legal que eu posso ir clicando. Por exemplo, eu quero luta, quero jogo de corrida. E ele vai ajustando para mim e mostrando esses dados. Então é muito legal. Eu estou fazendo análise só clicando. Eu não preciso pensar em montar um negócio. Eu construí só uma estrutura e vou filtrando ela, né? Legal. Então eu vou desfazer esse filtro, jogar aqui, deixar ele do lado aqui bonitinho. O que mais que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer campos calculados. O que é isso? É quando eu quero fazer fórmulas dentro da minha coluna. Por exemplo, se eu fizesse uma fórmula aqui, o B4 mais 500. Beleza, essa fórmula vai funcionar. Só que se eu mudar o filtro aqui, ó, o que ele fez? Ele somou o B4, só que ele não sabe mais qual o ano que era para ter somado. Ele apenas está somando o valor que está aparecendo agora. Conforme eu vou mudando o filtro, ele vai somando, mas ele vai mudando o contexto. Às vezes não era isso que eu queria somar. Então, como a gente faz para que essa fórmula se atualize automaticamente junto com a minha tabela dinâmica? A gente usa campos calculados. Vamos voltar aqui. Quando eu clicar na tabela dinâmica, eu tenho aqui em design, né? Eu posso mudar os formatos aqui, né? Por exemplo, eu posso mudar o layout do relatório, se eu quero totais. E aqui em analisar, eu consigo fazer esses campos que a gente estava falando, né? Campos, itens e conjuntos. Eu venho aqui nele e campo calculado. Então, quando eu clico em valores aqui, só está habilitado para mim esse campo calculado. Então, o que ele faz? Por exemplo, eu quero pegar aqui, vamos simular um custo, né? Como na minha tabela não tem custo, eu vou simular um custo aqui, sei lá, de $50 cada jogo, em média, né? Então vamos colocar aqui, ó, valor vendido. Esse valor aqui, esses aqui são unidades de cópias, né? Cópias vendidas. Então se eu quiser dar um valor monetário, eu tenho que usar um valor médio, né? Como eu não tenho, vamos clicar aqui. Vou pegar essa unidade, é só clicar 2 vezes, ó, que ele já vai para cá. Se eu quiser, por exemplo, multiplicar por 50 para ter mais ou menos uma média de $50 cada jogo, vou apertar em adicionar e apertar OK. Já aparece aqui para mim, ó. Perfeito. Então agora eu tenho os valores em dólar vendidos. Então 33 bilhões de dólares foi movimentado em 2008. Você vê que videogame é um negócio que dá muito dinheiro, né? Olha, 261 bilhões só nesses últimos 10 anos. É muito dinheiro. Que mais que a gente pode fazer com campo calculado? Por exemplo, se eu tivesse esses dois campos aqui, se eu quisesse pegar o valor unitário, imagina que lá na minha tabela eu tenho o valor vendido e eu quero pegar um unitário dele. Porque não é muito recomendável trabalhar com unitários em nossas tabelas. Por quê? Porque como eu falei que a tabela agrega os valores, então eu posso estar somando unitários, eu posso estar fazendo uma média de unitários, e não é isso que a ideia de unitário representa. Ele representa uma média ponderada, né? Por exemplo, se eu tenho, sei lá, R$ 5 de gasolina e R$ 7 de álcool. Se eu fizer uma tabela dinâmica somando esses valores no campo de valor, ele vai somar os dois. Mas eu não quero isso. Eu quero que eu some a quantidade de volume e a quantidade de valor e no final eu faço um ponderado de unitários. Então, para isso, a gente tem que fazer campos calculados para calcular. Então, nesse caso, eu venho pegar aqui, ó, de novo, campo calculado. Vamos criar um novo aqui, sei lá, unitário.
No final tem que dar 50, né? Porque como eu usei esses dois aqui e eu fiz direto uma constante, no final tem que dar 50. Então eu pego aqui. Opa, cliquei sem querer errado. Então eu cliquei sem querer, dei Enter. Mas não se desespere, eu consigo alterar esse campo depois que eu cliquei Enter, né? Eu venho aqui, ó. Ele vai aparecer todos os campos que estão criados para mim. Então eu clico nesse unitário, eu refaço a minha conta, né? Como ele pegou igual a zero, eu posso apagar esse zero. Eu vou adicionar o valor vendido duas vezes e dividir ele por unidades em milhões. Então, perfeito, ele vai pegar o valor e vai dividir. Então, o campo calculado ele sempre faz contas mais básicas assim. Por exemplo, multiplicação, divisão, somar um campo no outro ou subtrair um campo do outro para ver a diferença. Então, é isso que ele faz. Ele não faz formas muito complexas. Para isso, a gente tem que fazer no DAX, no Power Query, que eu vou falar um pouquinho mais para frente no curso. Certo? Então, vou mudar aqui e apertar OK. Então, deu tudo 50 aqui e perfeito. E era para dar isso mesmo. Se tivesse dado outro valor aqui também no total, estaria errado a minha fórmula. Mas como eu multipliquei por 50, deu certinho unitário. Perfeito? O que mais que a gente pode fazer aqui? Além do campo calculado, a gente consegue agrupar os nossos dados, né? Igual eu fiz ali, eu selecionei os 10 maiores. Se eu quisesse, por exemplo, agrupar aqui, vou pegar os 4 maiores, eu posso selecionar esses dados e apertar o botão direito, agrupar. Então ele vai criar um grupo para mim, ó, lá embaixo ele criou, desfiltrou, né? E criou um grupo aqui agrupado, ó, com esses caras aqui que eu fiz. Para eu fazendo grupos, eu posso ir clicando no que eu quero aqui, ó. Não esse de cima, porque esse de cima é o grupo. Esses mais de baixo, eu posso clicando, selecionei segurando o Ctrl, né? Fui clicando, segurando o Ctrl e vou agrupar aqui. Então ele criou dois grupos para mim, por exemplo, aqui, ó. Então eu posso filtrar nesses dois grupos. Eu tenho que mudar aqui, ó. Agora tem o campo ano e tem o campo ano 2, que é o grupo, né? Vou desselecionar tudo e clicar no agrupar aqui. Ah, mas se não me agrupar é feio. Eu posso mudar. Vou colocar aqui 2007 a 2010 e aqui 2011 a 2014. Certo? Então eu agrupei e dei o nome para ele e agora existe esse grupo e ele já somou para mim, já fez o valor vendido e já fez o unitário. Legal? Então para isso que você economiza tempo. Você já tem um campo calculado, você vai agrupando esses dados e brincando com eles para ver esses cálculos, o que está acontecendo, né? Para analisar esses dados. Eu vou fazer um Ctrl Z aqui, vou desfazer tudo, porque a gente tem outro jeito de fazer esse agrupamento de dados, né? Eu posso clicar aqui, ó, sempre na linha. Se eu clicar aqui no valor não funciona, porque no valor só funciona campos calculados, né? Se eu clicar aqui no A4 e vier aqui, ó, vai desbloquear essa função para mim aqui, ó, item calculado. O que ele faz? A mesma coisa que eu estou fazendo com agrupar, só que aqui eu tenho mais controle dos dados, né? Por exemplo, se eu quiser criar um campo novo, como range de ano, eu posso adicionar o ano que eu quero aqui. Por exemplo, eu quero 2017 mais 2016 mais 2015. E diferente do agrupar, eu posso fazer conta de mais, vezes, dividir, subtração. Então é um pouco mais inteligente esse agrupamento, né? Por exemplo, eu quero que some os 3 anos aqui e desconte de 2018, 2008, por exemplo. Apertar adicionar aqui, apertar OK, né? Ele já vai criar para mim aqui, ó, o filtro. Range de ano aqui, ó. Então vamos desfazer tudo aqui. Ele não está aparecendo porque eu filtrei os 10 maiores, né? Vou tirar esse filtro e vai aparecer aqui embaixo, ó, range de ano. Então, somando 2016, 17, 15, 14, eu não lembro mais o que eu coloquei, e tirando 2008, deu esse valor aqui. Perfeito? O que mais que a gente pode fazer? Além de tudo isso que a gente fez, a gente consegue também fazer uma formatação condicional. Se eu clicar nessa coluna, por exemplo, e vier em formatação condicional, eu vou criar uma formatação condicional dentro dessa tabela dinâmica. Ou seja, se eu aumentar esses dados para baixo, para o lado, ele sempre vai formatar automático para mim. Isso é muito legal também. Ao invés de eu clicar aqui, por exemplo, no B e formatar, eu vou formatar o fundo, assim como quando eu formatei data, ou formatei ano, ou formatei dia, ele vai perder essa formatação. Só que se eu clicar exatamente aqui, ó, quando mudar meu ícone aqui para pretinho e selecionar e vir aqui em formatação, essa formatação vai ficar dentro da minha tabela dinâmica, que é muito legal também. Então, por exemplo, aqui eu quero que ele pinte para mim os valores acima de, sei lá, 100. Então, todos acima de 100, ele coloriu para mim.
E aqui, mesma coisa de formatação condicional, né? Eu posso mudar o valor, eu posso mudar a cor, eu posso mudar a fonte, entre outros, né? Para verde. Perfeito? Maravilha. Então a gente tem aqui segmentação, a gente tem formatação. Eu queria mostrar para vocês essa outra ali de linha do tempo aqui, só que não vai dar porque o meu ano aqui não está formatado como data. Eu preciso de uma data para fazer essa linha do tempo aqui. Então vamos forçar uma data aqui, fake, só para usar essa funcionalidade, né? Então vou colocar aqui, ó, data fake. Não é da minha base de dados original, mas eu vou fazer só para mostrar para vocês. 01, vou colocar 1 do 1, barra, e vou colocar esse ano aqui. Então ele criou fake para mim todas essas datas. Ainda não é data, eu tenho que fazer outra gambiarra aqui, ó, vou fechar entre parênteses e multiplicar por 1. Agora é data. Então vou selecionar tudo e formatar como data. Ah, eu adicionei essa coluna. Ela vai aparecer automaticamente lá na linha dinâmica? Não. Eu preciso primeiro clicar na dinâmica e atualizar. Agora apareceu o campo. Então eu venho aqui, ó. Vamos mudar esse campo aqui. Ó, data fake acabou de aparecer. Eu vou tirar esse ano daqui e vamos pôr esse data fake. Você viu que a formatação condicional não para de funcionar, ela fica sempre certinha. Outra funcionalidade legal que tem agora com datas é que eu posso agrupar essas datas. Ó. Não deu certo porque tem um valor aqui, ó. Vamos arrumar esse erro aqui. Algum desses aqui deu erro. Ah, achei aqui, ó. Vamos. Todos esses dados aqui eu preciso tirar eles, né? Como é que eu tiro? Eu posso selecionar aqui. Vou dar um substituir. Para, sei lá, 1 do 1 de 2011. Não, tem que pôr só 2011. Forcei os dados aqui, gente. Então, não pode fazer isso na vida real, né? Porque esse dado é real. Mas como eu estou fazendo exemplo, vamos fazer só para testar a dinâmica, né? Então, vem aqui, atualizar. Maravilha, agora deu certo, né? Formatei de novo todas as datas lá. E agora apareceu todas as datas aqui para mim. O que eu consigo fazer? Eu posso clicar com o botão direito e agrupar esses dados, ó. Como esses dados estão formatados como data lá na minha tabela, eu consigo usar esse agrupamento de datas aqui. E eu posso escolher, por exemplo, quero filtrar por anos, por trimestres, eu vou ticando, ó. Estou selecionando nada, estou clicando. Por exemplo, quero formatar por dias. Nesse caso, faz sentido para mim formatar só como anos, né? Então, vamos deixar de novo que igualzinho estava, né? Só que agora a gente consegue fazer outra funcionalidade da tabela dinâmica, que é esse aqui, ó. Inserir linha do tempo. Quando eu clicar nela, e clicar o data fake que eu criei aqui, né? Ele vai criar um tipo de um selecionador de datas aqui para mim. Ó. Eu posso escolher qual data quero. Quero, sei lá, só outubro de 2017. Posso colocar 2017 inteiro, segurando o Shift e assim por diante. É bem legalzinho de usar. Mas isso é mais quando, por exemplo, você tem uns dados mais segmentados, né? Por exemplo, eu tenho o mês 1, 15 dias do mês 2 e assim por diante. Nesse caso, como só tem um ano, fica estranho de analisar. Mas é para isso que serve essa funcionalidade, né, da tabela dinâmica. Maravilha, vou desfazer tudo que eu fiz aqui. Vamos fechar. Tira esse cara aqui, tira esse outro cara daqui. Não, esse cara deixa aqui. E vamos começar a fazer agora gráficos dinâmicos. O que é um gráfico dinâmico? É um gráfico que ele usa como fonte de dados uma tabela dinâmica. Então, tudo que eu fizer na tabela dinâmica, esse gráfico vai refletir nele, né? Se eu tiver ano e plataforma e tiver o volume de vendas, esse gráfico também vai ter esses dois eixos e o volume de vendas. Se eu quiser fazer um gráfico com eixo X e Y, então eu tenho que usar linhas e colunas ali na tabela dinâmica. E assim por diante. Mas a gente consegue mexendo na tabela dinâmica, montando uma análise e transformando ela em gráfico. Vamos ver na prática? Então, quando eu clico aqui, ó, na minha tabela que a gente estava trabalhando de janela, eu posso vir aqui em inserir qualquer gráfico que eu quiser usar. Por exemplo, se eu quiser análise de barras. Só de eu clicar aqui, ele já vai usar essa tabela dinâmica como fonte e vai montar a análise. Ó. Então, ele usou soma de unidades e soma de valor. Se eu quiser tirar algum dado daqui, vai ser um pouco diferente do que um gráfico normal, que eu posso mexer e tirar na mão. Aqui eu tenho que tirar da dinâmica. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e remover esse valor vendido, ele vai sair também aqui do nosso gráfico dinâmico. Se eu não quero mais legenda, posso clicar e tirar. Se eu não quero o nome, clicar e tirar.
E agora fica aparecendo os botõezinhos para a gente aqui, é diferente de um gráfico normal. Para que esses botõezinhos saiam daqui, eu posso clicar com o botão direito e ocultar todos os botões aqui. Ó. Ou só esse botão, se eu quero só esse, deixar o de baixo, ou todos os botões. Perfeito? Agora eu tenho uma análise aqui, ó, de volume vendido ano a ano, né? Ah, mas tem muitos dados. Eu posso filtrar. Se eu vim aqui na nossa tabela, eu posso ordenar. Por exemplo, eu quero do maior para o menor. Ó, decrescente e ok. Ele já ordenou para mim, ó, do maior para o menor. Essa análise de maior para menor é melhor usar aquele outro gráfico, né? Eu vou aqui alterar o tipo de gráfico. Eu posso usar esse aqui, ó, de barras. Vou clicar OK. Ele vai aparecer que fica mais fácil de ver assim. Certo? Ah, eu quero menos dados. Tem muito dado aqui. Eu posso clicar aqui, ó, e filtrar. Por exemplo, eu quero só, sei lá, só 93, 903, 904. Eu posso pegar só os 10 maiores que a gente estava usando no exemplo anterior, né? Quando eu apertar OK, vai filtrar esses dados para mim e vai ficar bem bonitinho a análise. Certo? Eu posso mudar esse gráfico de novo, igual eu mostrei para vocês. Eu posso formatar ele. E aqui a funcionalidade funciona exatamente igual ao do gráfico normal. Eu consigo, ó, mudar as cores, ó, deixar ele bem legalzinho. Ó. Eu posso adicionar aqui, ó, rótulos. Eu posso formatar esses rótulos. Mesma funcionalidade de um gráfico normal, só que o fundo dele vem de uma tabela dinâmica. Ou seja, toda vez que essa tabela dinâmica for atualizada, se amanhã vir e lançar um jogo novo e eu vir e lançar esse valor aqui na base de dados, automaticamente, quando eu apertar atualizar, vai trazer esse dado novo para a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico também será atualizado. Então, para usar gráfico dinâmico, eu não recomendo usar na mesma tabela dinâmica que você está fazendo suas análises. É melhor você criar uma tabela dinâmica nova e fazer esses gráficos através dela. Porque daí você pode brincar à vontade, jogar o campo para cima, para baixo, tirar o valor, usar a média e entre outros. Beleza, gente? Essa aula ficou bastante comprida, mas eu queria falar tudo que existe sobre a tabela dinâmica, as melhores dicas para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, dê um curtir aqui embaixo. Se você tem interesse em ciência de dados, em análise de dados, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para saber mais, para ficar por dentro das próximas aulas. E qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Valeu, gente!